está em permanente mudança e as alterações climáticas vieram trazer imprevisibilidade a vários setores de atividade e à vida de todos nós. Em que medida é que os fenómenos ambientais extremos, como as ondas de calor mortais, as secas prolongadas ou as cheias, podem influenciar o setor do imobiliário? E será que a localização de um imóvel vai passar a ser um fator de risco? E qual vai ser o papel das seguradoras e da banca neste contexto? Ao mesmo tempo, o setor da construção é responsável por cerca de 40% das emissões de dióxido de carbono em todo o mundo, segundo dados das Nações Unidas. Como é que se pode construir de forma mais sustentável? Como recuperar os edifícios de forma a serem mais eficientes do ponto de vista energético e respeitadores do meio ambiente? E quem é que vai ter de o fazer? Estado? Empresas? Particulares? Estas são algumas das questões que vamos debater com Nuno Fidelis, Head of Sustainability da Savills, Luís Rocha Antunes, Managing Director da Acacia Point, Filipe Carmona, responsável de sustentabilidade da Caixa Geral de Depósitos, e Rui Fragoso, Diretor de Edifícios e Eficiência de Recursos da ADEN, a Agência para a Energia. Aos quatro, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Nuno Fidelis, começando por si, a Savills tem 160 anos de existência no mercado, é um dos principais agentes imobiliários, tanto em Portugal como no mundo, e como ouvimos agora na introdução que eu fiz, o setor da construção é responsável por cerca de 40% das emissões de gases com efeito de estufa que a União Europeia está a tentar erradicar até 2030. Como é que se pode construir de forma a atingir o objetivo de que tanto se fala, de emissões zero até 2050? Antes de mais, muito obrigado à presença de todos. É um privilégio estar aqui com todos. Com planeamento, acima de tudo, a importância de planear bem, de pensar bem, de projetar no futuro. Nós temos aqui um desafio, e havemos de falar isso mais à frente, de 5 anos até a entrada da nova diretiva europeia que vem regular os edifícios na sua forma de os ter energeticamente o melhor possível, e se começarmos com o tempo a pensar de como os transformar, de como os regenerar, de como os construir, conseguiremos lá chegar. E temos esse tempo? Nesta fase temos. Em alguns casos já andamos a correr contra o tempo. O planeta vai cá estar, nós vamos ver, mas acima de tudo é como digo, em vez de fazer as coisas a correr, se fizermos com algum planeamento, com algum tempo, pensando as coisas, juntando todos os stakeholders, todos os intervenientes, projetistas, utilizadores, donos de edifícios, utilizadores, vamos perceber que se calhar não é um caminho tão tortuoso, com tempo, e vamos conseguir. Rui Fragoso, no que diz respeito aos edifícios, Portugal também tem aqui um objetivo de emissões nulas até 2050. Em que ponto é que estamos em relação a este objetivo? Estamos perto? Estamos longe? Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade, é um gosto de estar aqui convosco. Tem sido um caminho, tem sido feito já desde há vários anos, desde que foram implementadas algumas políticas, quer ao nível da Europa, quer ao nível de Portugal, que talvez seja de diferenciar aquilo que tem sido a construção dos edifícios novos, essencialmente nos últimos 10 anos, 5 anos, onde algumas destas imposições foram mais evidentes. Os edifícios hoje construídos novos têm um nível de desempenho muito superior, têm muitas baixas necessidades de energia, são confortáveis, promovem energias renováveis e tem sido um fator diferenciador para quem os constrói. Os edifícios existentes, o patamar é um bocadinho diferente. Quando olhamos para o nosso estoque de edifícios existentes, cerca de 85% dele tem classe energética C ou pior. Portanto, ainda tem um patamar grande para progredir. São edifícios que também foram construídos há muito tempo, não havia sequer qualquer tipo de legislação, em alguns casos são edifícios que são desconfortáveis e afins. Se olharmos para as questões da energia e da descarbonização, como referiu, o setor dos edifícios é importante, consome praticamente 1/3 daquilo que é o consumo de energia em Portugal. Tem também a particularidade de, apesar de consumir esta fração de energia, cerca de 2/3 desta energia é renovável, o que isso é bom, porque de alguma forma tem havido uma aposta grande na penetração das energias renováveis. Mas é um parque, como disse, ainda relativamente ineficiente. Olhando para a descarbonização, não estamos assim tão mal. O setor dos edifícios consome entre 5%, emite cerca de 5% das emissões de CO2, ou 18%, se olharmos para as emissões de âmbito 2, portanto, que tem em conta também a produção de energia elétrica, não é uma percentagem muito grande, fruto também das energias renováveis e fruto também do facto de, principalmente na habitação, nós sentimos que muitas vezes o consumo de energia que se faz não era aquele que deveria ser feito para ter alguns patamares de conforto. Portanto, isto podemos dizer que... Não era aquilo que deveria ser feito, como assim? Deveria ser feito mais ou menos? Em alguns casos, alguns edifícios são muito ineficientes.
quem queira, de alguma forma, usar energia para se manter confortável, vai chegar à conclusão que não é fácil, pela dimensão de energia que terá que gastar e pelos custos dessa energia. Por exemplo, o ao aquecimento final. vai ter que usar muita energia Sim, para manter a casa sim. aquecida, por Daí exemplo. ser necessário procurar sempre que possível isolar a casa, substituir as janelas, tentar de alguma forma reduzir essas necessidades de energia e, quando possível, quando utilizar os equipamentos, sentir que a fatura energética de utilização dos mesmos será mais favorável. Portanto, em jeito de resumo, eu diria que estamos bem nos edifícios novos, estamos a caminhar na renovação dos edifícios, não tanto na renovação profunda, onde temos que arrancar ainda e acelerar ainda mais, e temos os tais fenómenos de pobreza energética ainda numa fração considerável da população, que têm que também ser mitigados. Portanto, o grande desafio vai ser essa renovação profunda de que falava agora. Sim, principalmente no setor residencial. Sim. Luís Rocha Antunes, em relação à nova Diretiva Europeia de Eficiência Energética dos Edifícios, obriga a que todos os edifícios novos, que pelos vistos até estamos no bom caminho nos edifícios, tenham zero emissões de carbono a partir de 2030 e também a tal renovação de que falávamos agora. Estamos a falar de uma obrigação para todos, seja Estado, setor privado, particulares? Certo, clarissimamente. Eu acho que é um desafio que a sociedade lançou sobre si mesma de atingir esse ideal das emissões nulas. E é um desafio que eu penso que há 5, 6 anos atrás as pessoas tinham latente, mas não no seu dia-a-dia e não incorporavam nos seus planos de negócios. E hoje acho que as empresas minimamente informadas e cada um de nós dentro das empresas, porque as empresas são feitas das pessoas, têm mais essa consciência e mais conhecimento. Eu, pessoalmente, o meu maior desafio foi quase que alfabetizar-me sobre o tema, porque era um tema que, pronto, todos nós sabíamos que tínhamos que fazer alguma coisa, mas o quê, concretamente, quanto custa, qual é o retorno, quais são os custos, é um processo de aprendizagem bastante grande e que envolve Estado, envolve projetistas, envolve gestores. Eu não sou da área técnica, sou gestor e, portanto, tive que aprender muito e falar com muita gente para incorporar essa curva de experiência. E eu acho que o desafio é um desafio da sociedade como um todo. E quando estamos a falar aqui da eficiência energética, vai ter impacto tanto no valor dos imóveis como no financiamento? Sim, tem. No valor dos imóveis por duas vertentes. A primeira, nós, por exemplo, operamos com imóveis para arrendamento, os arrendatários, entre dois edifícios, um eficiente e outro não eficiente, já escolhem o eficiente. Já é um critério de escolha. Ainda não temos o que nós queremos, que é a evidência da diferença da renda, mas temos a evidência da preferência. E isso já é valor em si. Mas essa diferença na renda também vai existir? Também vai existir, claramente. Por várias razões. Primeiro, para cumprir com critérios próprios e segundo, porque a fatura energética, o conforto térmico, a qualidade ambiental para quem está nesse edifício é maior. E nós sentimos isso. Há edifícios, para além de, como dizia e muito bem, para além do investir nos equipamentos, também é preciso perceber o comportamento passivo do prédio, que é para também o prédio em si próprio não estar a exigir grandes quantidades de energia para o climatizar, por exemplo. Portanto, pode-se dizer que para ter uma casa eficiente, enquanto inquilina, vou pagar mais pela renda, mas menos pelo consumo de energia. Clarissimamente. E todos nós hoje vemos consumos de energia no inverno, por exemplo, em minha casa, que são um descalabro, e eu já estou a pensar como é que eu vou melhorar, porque claramente é um tema que nos toca a todos. Alguns estudos que temos e algumas experiências de case studies com clientes e com trabalhos que temos realizado têm-nos dado valor entre 20% a 30% de redução de custos, quer na fatura energética, quer na fatura da água. E isso é muito interessante, portanto, o consumo reduz e, de alguma forma, os edifícios, inclusive, ficam mais resilientes. Portanto, estes edifícios que são transformados em edifícios sustentáveis, que se adaptam melhor às alterações climáticas e, de alguma forma, isso é interessante porque prolonga o tempo de vida dos edifícios e torna-se mais económico ao bolso de quem os habita. E se calhar também há aqui uma questão da procura, que é esta geração mais jovem, a chamada geração Z, já tem uma consciência ecológica muito mais profunda do que as gerações anteriores. Portanto, poderá haver uma maior procura por casas eficientes do ponto de vista energético. É engraçado que até na procura dos espaços que são mais eficientes para as empresas, e aqui olhando um pouco ao lado do negócio do Luís e da Quinta da Fonte, que é um exemplo que aconselho toda a gente a visitar, a procura de espaços que são eficientes, que têm áreas de bem-estar,
são também para as empresas retenção de talento. E, portanto, as pessoas têm vontade de ir para um espaço onde se sentem confortáveis, onde à hora do almoço vão para um jardim, vão comer ou vão fazer um piquenique na rua, do que estar no meio da cidade, no meio de um trânsito, no meio de um barulho que é entorpecedor. Agora não disse bem a palavra, mas de qualquer forma as pessoas sentem-se confortáveis em ir trabalhar para a Quinta da Fonte, que é este caso muito, muito interessante e que aconselho mais uma vez a visitar. E, portanto, isso é o interessante, é como é que as empresas também conseguem fazer as pessoas voltar a trabalhar nos espaços, nos seus escritórios, dando-lhes estas condições. Necessariamente temos que falar sobre o financiamento, porque tudo isto poderá ter um ótimo resultado, mas implica custos, implica investimento. Filipa, a banca, de uma maneira geral, e a Caixa em particular, disponibiliza soluções de financiamento sustentável. Para as empresas industriais e do setor do turismo, pelo que vi, tem a linha de crédito, descarbonização e economia circular. A que tipo de empresas é que isto se destina e quais é que são as operações elegíveis e os montantes de financiamento? O que é que podemos ficar a saber mais? Muito bem, obrigada. Antes de mais, agradecer também o convite para estar aqui presente. Começar por dizer que a Caixa definiu como uma das suas prioridades estratégicas apoiar as famílias e as empresas a fazer esta transição para uma economia de baixo carbono ou uma economia circular, idealmente. Ou seja, transitar daquilo que é a economia linear para outro tipo de modelos de negócio mais eficientes. E falo através de duas abordagens. Uma, desenvolvimento de produtos e serviços que apoiem os seus clientes. E, por outro lado, também a integração destes conceitos e o SUG, o designado o ambiental, social e de governance, na integração nas suas políticas de crédito e financiamento. E por isso, desde logo, tem vindo a definir um conjunto de soluções que apoiem os seus clientes, como esse que acabou de dizer, a linha de crédito de descarbonização e economia circular, que tem como objetivo apoiar as empresas a fazer eficiências e melhorias nas suas linhas de produção, nos seus processos de negócio. Esta linha decorre também de um contributo da Caixa em alinhar-se com aquilo que são as medidas definidas no plano de energia e clima, com objetivos muito próximos a 2030, pelo que a Caixa tem que apoiar os seus clientes nesta transição. Portanto, vamos ver também já mais à frente soluções para particulares. Nuno, aproveitava também para lhe perguntar, quando se fala de construção sustentável, o que é que isto significa exatamente? O que é que isto implica? Para além deste grande chavão que é a eficiência energética, há outros fatores que são importantes. E já falámos aqui no bem-estar das pessoas, já falámos aqui de como é que as pessoas se sentem confortáveis num edifício. Primeiro que tudo, e é uma função, e eu sou arquiteto, portanto, de formação, e portanto nunca me posso esquecer isto, os edifícios são para as pessoas e têm a função de servir as pessoas. Nós passamos 90% do nosso tempo em edifícios. Seja para dormir, seja para trabalhar, seja para estudar, ir à escola, trabalhar, ir ao cinema, ir ao supermercado. Todos os edifícios têm que oferecer também qualidade. E é muito importante, quando se está a construir de maneira que as pessoas se sintam, de alguma maneira, que a sua saúde não está posta em causa dentro dos edifícios. Uma boa iluminação, espaços para estar e descansar, uma qualidade do ar, que funcionem quer passivamente, quer com a ajuda de equipamentos que termicamente sejam confortáveis e, portanto, o construir sustentável é abarcar todas estas áreas e de alguma forma planear e construir como deve ser. É pôr em primeiro lugar o interesse das pessoas que vão, no fundo, habitar ou circular por aquele edifício. Sem dúvida. Com isto, ao construir desta forma, eu consigo também construir de forma que o edifício seja mais resiliente no tempo. Olhar às alterações climáticas e perceber como é que ele se vai adaptar ao longo do tempo na sua resiliência perante o clima e as transformações que existem, a sua localização. Eu posso construir um edifício super eficiente, mas se eu construir no meio do nada, a maneira como as pessoas vão para lá e a sua mobilidade é completamente diferente e, portanto, não é um edifício sustentável. Portanto, é muito importante hoje em dia, quando olhamos a um investimento de construir, e eu aqui gosto muito de falar no reconstruir e regenerar cidade, porque nós já temos pegadas na cidade, nós já construímos a cidade. Portanto,
regenerar edifícios, construírem vazios que podem reaproveitar zonas velhas da cidade e o Pacto das Nações é um exemplo incrível de como se pode construir sustentável, criando microcidades. De alguma forma é isso, é construir sustentável desta forma, cada vez mais trabalhando com indústrias que trabalham a modularidade dos edifícios de uma forma diferente, que permitem construir edifícios que há uns anos atrás se construíam em 2 anos e hoje constroem-se em 6 meses. E, portanto, que mais fácil no futuro, inclusive são facilmente desconstruídos ou desmontados e podem reentrar na economia circular, reaproveitando materiais que foram utilizados nesta construção. Portanto, também estamos a falar de sustentabilidade ao nível dos materiais escolhidos para a construção. Claramente. Ok. Obviamente, voltando aqui um pouco aos custos, isto implica mais custos para quem constrói e depois edifícios mais caros, por exemplo, se estivermos a falar de imóveis de habitação ou imóveis mesmo empresariais, implica mais custos no total ou uma coisa acaba por compensar a outra? Não. Invisto mais e acabo por recuperar na eficiência? Temos esse lado, muito. Temos o lado da procura e, por outro lado, há que desmistificar isto. O construir sustentável não é construir mais caro, em definitivo, na minha opinião. Ou seja, eu posso fazer um investimento inicial, mas vou buscar, como dizia, dinheiro, poupando na fatura de energia, poupando no gasto de água e, de alguma forma, poupando até na parte climática térmica do edifício. Por outro lado, se eu planear atempadamente, e aqui é muito importante, seja na regeneração do edifício, na reconstrução do edifício, seja no edifício novo, se eu planear atempadamente, eu consigo ter um controle de custos muito grande. Nós falamos hoje em dia, e existem vários dados, vários estudos que têm sido feitos já ao longo dos últimos 20 anos, construir sustentável, se calhar tem um impacto de cerca de 2 a 3% num custo final de obra. Mas o retorno, em termos financeiros, é 20 a 30% de ganho. E de venda, então, estamos a falar de valores muito altos ou de renda mesmo. Portanto, de alguma forma... Já há essa consciência no setor? Já. Eu acredito que sim. No lado do residencial, as pessoas não tanto. Vi o Luís a fazer... O que é que quer dizer com essa dúvida? Idealmente concordaria com o Nuno, mas o que eu sinto é que hoje, na escolha de materiais, nós estamos muito condicionados pelo que nós estamos e talvez por estarmos no mercado periférico. Por aquilo que existe. Por aquilo que existe, por aquilo que está disponível no mercado e porque, de alguma forma, se calhar não existe este cuidado que o Nuno refere no procurement e depois as pessoas sujeitam-se a estar a pagar mais por coisas que deviam estar mais banalizadas. Na escolha de material com um comportamento passivo melhor, não sei se porque há verdadeiros custos na produção que são mais caros ou se é um aproveitamento de quem está a vender o ambientalmente mais eficiente, mas eu acho que é uma mistura das duas. Nós pagamos muito mais por um vidro duplo com caixa de argon e com os coeficientes de dissipação mais fortes do que por um vidro mais banal, que é normal, mas se calhar estamos a pagar muito mais do que devíamos. E é essa diferença que tem um impacto. E, portanto, eu hoje, quando olho para projetos de construção ou de regeneração, claramente estou sempre a olhar para a diferença dos impactos de custos e essa diferença existe. Depois é uma questão de medir o payback. Sinto que o setor da produção, há coisas como, por exemplo, hoje as janelas eficientes, etc., já há mais concorrência nessa vertente e, portanto, conseguimos escolher melhor. Mas era desejável que também houvesse essa concorrência ao nível dos materiais sustentáveis para que eles também fossem mais acessíveis, não é? Havendo mais oferta, tendencialmente o preço baixa. Claramente. Rui, tu dizes que estamos a falar destes edifícios novos, são os chamados, e é um palavrão, portanto vou ler, Near Zero Emission Buildings, edifícios com emissão zero. Da sua perspectiva e do seu conhecimento da área, o que é que representam para o setor imobiliário? Esse patamar de NZEB, no fundo, decorre de um patamar que foi estabelecido a nível europeu para os Estados-membros identificarem aquilo que são os edifícios de melhor desempenho, que estão, no fundo, alinhados com um conjunto de metas. Cada Estado-membro teve a liberdade de poder definir o que é o seu NZEB, tendo em conta o contexto nacional. Portugal assim o fez, logo em 2013, e isto passou a ser um patamar desde 2019 para edifícios novos, ou 2021 para todos os edifícios construídos novos, como um patamar mínimo.
Desde essa altura, e olhando para aquilo que é o registro da base de dados do Sistema de Certificação Energética, foram mais de 60 mil edifícios ou frações construídas com este patamar de NZEB. 150 mil, se olharmos para aquilo que é também o pipeline de projetos que estão a ser desenvolvidos. E, portanto, é a forma de, ponto 1, demonstrar que o setor está alinhado com aquilo que são as metas europeias e nacionais, de garantir que os edifícios que têm esse patamar de desempenho são edifícios confortáveis, com baixo consumo de energia, uma forte penetração de energias renováveis e, acima de tudo, são edifícios, como também já aqui ouvimos há pouco falar, que têm uma diferenciação do ponto de vista do seu valor. Quando comparamos necessariamente um edifício que tenha esse selo com o outro, é provável que possa haver uma predisposição para pagar mais ou valorizar mais esse imóvel. E em relação aos edifícios antigos, que há pouco também assumia que era o principal desafio, o que é que isso vai implicar para os proprietários que tenham edifícios com pior desempenho energético? O quadro hoje é relativamente flexível. Os edifícios existentes têm um quadro diferente de exigências. Aliás, hoje, quando se faz uma grande renovação, o patamar mínimo de desempenho energético é uma classe C. Mas quando olhamos para a estatística de todos os edifícios renovados, estamos a falar já de centenas de milhares de edifícios renovados, menos de 10% atinge esta classe C. O que demonstra que quem acaba por reabilitar de uma forma mais profunda tenta ir um pouco mais além dos mínimos e compreende que, se eventualmente tiver uma estratégia mais bem definida, consegue atingir uma classe B ou uma classe A ou A+, os edifícios residenciais, a tal designação de NZEB significa, entre outros indicadores, que o edifício é pelo menos classe A ou A+. E notamos nessa procura da renovação uma tendência para atingir este patamar. Os proprietários que tenham edifícios menos eficientes vão ser obrigados, de acordo com a legislação, a fazer esta reabilitação e a fazer esta modernização? Não. Houve uma grande discussão no contexto europeu sobre aquilo que eram exigências para edifícios de comércio e serviços e para edifícios residenciais. Acho que o bom senso acabou por imperar e, portanto, o que existirá, de acordo com aquilo que os Estados-membros têm de definir, são requisitos mínimos para edifícios de comércio e serviço a título individual. Como já existe hoje, Portugal já tem estabelecido a classe C como desempenho mínimo, portanto, os grandes edifícios de comércio e serviços hoje já estão obrigatoriamente a implementar medidas. O que tem que existir para o setor residencial é um desempenho médio de todos os edifícios. Portanto, o que Portugal tem que fazer e o que os outros Estados-membros têm que fazer é, em média, o setor residencial tem que ir evoluindo com uma determinada trajetória. E para isso devem servir as políticas que venham a ser desenhadas. O que significa, obviamente, que podem existir edifícios com muito mau desempenho energético e outros muito bom. E isso o que vai interessar é a média. Sim, acaba por ser interessante porque permite acomodar as naturais diferenças que existem, quer do ponto de vista da geografia, quer do ponto de vista da capacidade das pessoas, quer do ponto de vista da atribuição de políticas de natureza fiscal, de financiamento e afins. E, portanto, é um cenário um bocadinho mais compatível com a realidade dos Estados-membros. Ainda assim, quem quiser, Filipa, pode ter aqui um apoio a nível de financiamento, falo agora dos particulares, para fazer esta transição energética. Exatamente. A Caixa reconhece também que a exposição que tem por via do seu portfólio de crédito de habitação, que representa mais ou menos metade do negócio da Caixa, representa também gestão de risco de carbono. E por isso a exposição a clientes que tenham edifícios energeticamente menos eficientes, a curto prazo e decorrente da legislação, também irá crescer em riscos financeiros para o próprio banco. E por isso a Caixa tem aqui essencialmente dois objetivos. Um, canalizar fluxos de capital para financiamentos mais eficientes, desde logo, mas também uma sensibilização da sociedade portuguesa como um todo, mas essencialmente dos nossos clientes. E por isso temos produtos específicos para particulares, nomeadamente crédito de habitação mais eficiente, que tem como objetivo sensibilizar os clientes nesta escolha que pode ser feita individualmente por cada um de nós quando adquirimos uma casa, e por isso escolher uma habitação que seja certificada energético A+, A ou B, com determinadas condições favoráveis de concessão de crédito, por exemplo, até uma redução de 15% no spread, ou a isenção de comissões contratuais, ou alargamento de prazos, por isso existem condições mais favoráveis, exatamente incentivando um cliente que tenha essa capacidade para o fazer.
Ou, por exemplo, o crédito pessoal, casa mais amiga do ambiente, em que tem como objetivo fazer pequenas obras para as melhorias, como dizia agora o Rui, fazer pequenas melhorias nos próprios apartamentos para que eles possam ficar, do ponto de vista de conforto térmico, mais adaptadas àquilo que é as nossas condições climatéricas. E à procura, Filipa, por essas linhas de financiamento, os consumidores e os clientes da Caixa já estão sensibilizados para a importância da eficiência energética? É um caminho, parte da nossa responsabilidade tem exatamente a ver com essa sensibilização, o facto de termos um produto, parte desse produto é para sensibilizar os clientes. Vamos vendo que este produto, na verdade, tem crescido, até porque decorre também da legislação que obriga a construção a ser cada vez mais eficiente e, por isso, a oferta no mercado, tendencialmente, tende a ser mais eficiente e, por isso, quando a escolha de uma casa, cada vez mais a oferta mais eficiente do que menos eficiente. E porque lá está, os custos colaterais de ser uma casa ineficiente começam a ser grandes e a pesar naquilo que são as despesas mensais do agregado familiar. E tem percepção se há uma maior procura pelas linhas de financiamento das empresas ou dos particulares? Porque as empresas, se calhar, há uma maior pressão, no caso até da construção, há uma maior procura do lado das empresas? No crédito hipotecário, cerca de 45% dos financiamentos do último ano foram destinados a grandes imóveis com eficiências energéticas muito elevadas, entre A mais e B. Também existe outra tendência, que são as certificações energéticas, como um BREEAM ou um LEED, ou inclusivamente um EL, que estávamos aqui a falar, nas condições da habitabilidade destes próprios edifícios, e por isso são cada vez mais os edifícios que têm estas preocupações. Pego aqui na deixa da Filipa, quando referiu as certificações, para lhe perguntar assim, Nuno, que a Savills tem profissionais acreditados nestas várias certificações que permitem medir o grau de sustentabilidade dos edifícios. Correto. Como é que se mede esta sustentabilidade, seja durante a construção ou no longo prazo? Medindo vários parâmetros. Ele existe de duas formas, ou com edifícios existentes ou em projetos novos. Com projetos novos, deve começar logo no conceito do projeto trabalhar-se com as equipas projetistas estas certificações que avaliam a eficiência energética do edifício, hídrica, a localização e a mobilidade, como é que é feita, digamos, de alguma forma, o transporte das pessoas para o edifício, a resiliência ao edifício, é avaliado em termos climáticos a sua localização e quais os riscos climáticos a que o equipamento, o edifício irá estar a ter daqui a um futuro, e falamos futuros às vezes com intervalos até 60 a 100 anos. Portanto, já é possível prever nesse tão longo prazo? Já. Nós já temos ferramentas hoje, muito utilizadas e, aliás, criadas pelas seguradoras, que permitem perceber os riscos climáticos de um determinado local a 100 anos, com vários cenários. No cenário de não vamos fazer nada e isto vai ser uma catástrofe, ou não, mas vai ser. Fazemos alguma coisa e conseguimos ainda só fazer este crescimento que se fala muito um pouco acima de 1,5 graus, ou conseguimos manter-nos abaixo de 1,5 graus, que é melhor, que é o caminho porque todos andamos aqui a trabalhar. E, portanto, conseguimos ter essa noção e, no fundo, é uma estratégia que é transmitida e dada aos projetistas, a todos os participantes no projeto, que conseguem avaliar quais as melhores decisões. Muitas vezes, até em edifícios novos, e aqui contrariando agora o Luís novamente, eu posso não ter que mudar uma caixilharia. Posso adicionar uma tela, que foi num caso de um projeto que nós fizemos, em que conseguimos reduzir em 37% a carga térmica do espaço interior no edifício inteiro. Portanto, muitas das vezes é tentar encontrar no mercado as melhores soluções que, de alguma forma, permitam tornar o edifício mais sustentável e então certificar o edifício. Mas eu concordo inteiramente consigo. O meu problema é que eu chamo o senhor das janelas e eu quero uma película. E ele diz, não, deita estas fora que eu venho-lhe umas novas. Percebe? Ainda agora tive essa situação. Queria mandar fora uma caixilharia fantástica com 30 anos, com o vidro duplo, muito bem concebida, etc. Quando eu dizia o problema é o vidro e o comportamento passivo, para os senhores que lá estavam era mandar tudo fora. E, portanto, mas isso deve-se a quê? É uma questão de negócio? É falta de informação? É jogar com a nossa falta de informação, porque nós somos os decisores, e também com o negócio, como é óbvio. Portanto, e também, às vezes, muitas vezes, com alguma ignorância do próprio pessoa que me está a vender o serviço. Se eu quero aquela margem, só tinha que dizer, eu faço-lhe isso, não lhe mudo, vou gastar menos horas homem e vou ganhar o mesmo dinheiro. E punha-me lá a maravilhosa tela do Nuno, gastava menos tempo e, se calhar, conseguia ganhar mais dinheiro
com uma regeneração do que lá está, mais do que deitar fora. Muito mais economia circular. De economia circular. Muito mais economia circular e muito menos economia do desperdício. Não é? Daí a importância das pessoas acreditadas na Savills. Mas de alguma forma, não, mas acima de tudo é isso. Às vezes pergunto, mas vocês trabalham só para que os edifícios sejam certificados? Não, acima de tudo, para que os edifícios sejam sustentáveis, tenham o menor impacto. Eu já fico muito satisfeito se eu sentir que o projeto em que participamos, em que aconselhamos, já tem um menor impacto no meio ambiente ou nas pessoas. Para mim, isso é o importante. Depois, se é certificado ou não, é o passo seguinte. Porque se formos olhar aos edifícios certificados em Portugal, nós temos 0,01% de edifícios certificados com estes sistemas de sustentabilidade ambiental. Ou seja, no universo de 3,5 milhões de edifícios, nós temos 350 edifícios certificados, que é pouquíssimo. Portanto, temos aqui um caminho longo. Mas, obviamente, temos muito mais edifícios que são eficientes. Portanto, para mim, esse é o caminho. Obviamente, a Savills é um trabalho que desde 2018 tem feito na acreditação de pessoas habilitadas a ajudar os nossos clientes neste caminho, trabalhando também na nossa descarbonização interna e, portanto, de alguma forma, é um pouco isso que sentimos que o mercado está a olhar e, nos últimos 2 anos, posso dizer que o nosso trabalho aumentou em cerca de 200%. E o que é que falta para melhorar esta questão da falta de informação que ambos falavam? Seja no setor, seja... Voltamos ao início, isto é um esforço coletivo, é um esforço de aprendizagem. Eu hoje sei muito mais sobre o tema, muito por culpa do Nuno, e desta certificação ambiental, mas também porque, se calhar, quer eu, quer os meus colegas, quer os meus investidores, quer os bancos com quem falamos, estamos todos muito mais conscientes. E quando um banco me diz são menos de 30 pontos base no seu spread se isto estiver certificado, isso é um argumento que eu vendo a quem está ao meu lado no Excel a olhar para as contas. E, portanto, é um esforço coletivo de alfabetização. Eu lembro quando montámos o plano de estratégia da Quinta da Fonte há 6 anos atrás, um dos pilares era a agenda ambiental e depois quando eu ia dizer, ok, isso consiste no quê? Pois, então agora vamos dissecar. E a começar a elencar as 300 facetas com que nós podemos ter um pequeno comportamento e que tudo junto faz o scoring que nos permite alcançar o BREEAM Excellent ou o Outstanding, que é o topo dos topos. E que já conseguimos. É verdade. Pegando aqui na deixa do Luís, para lhe perguntar a si, Filipe, se na política de risco de crédito da Caixa existe algum tipo de penalização ou fator de exclusão ao nível do financiamento para edifícios que não cumpram estes critérios energéticos e de sustentabilidade? Muito bem. Nós acreditamos que esta consciencialização passa mais pelo incentivo do que pela exclusão. Ou seja, a transição energética exige que os bancos financiem negócios que têm menor desempenho ambiental para que eles se convertam o seu negócio, evoluam o seu modelo de negócio para modelos de negócio mais sustentáveis. Caso contrário, não têm capacidade muitas das empresas de fazer esta transição. Naturalmente, a curto prazo, teremos que começar a ser cada vez mais restritivos no crédito. Neste momento, consideramos que o apoio e o incentivo, neste caso, em melhorar as condições de crédito, a dar os mais 25 pontos base no limite, serão sim políticas de maior atração. Atualmente a política de atribuição e de crédito e nas políticas de análise de cada projeto são avaliados vários fatores de sustentabilidade. Desde logo a existência de potenciais riscos físicos ou de riscos de transição, quando estamos a falar de riscos das alterações climáticas. E por isso, em função daquilo que é o desempenho global da entidade e do projeto em particular, a Caixa consegue atribuir melhores ou piores condições de crédito, incentivando assim os seus clientes a procurar estas soluções alternativas que sejam mais eficientes. Rui, voltando aqui ao ponto que todos aqui já admitiram que é o mais desafiante, existe uma estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios até 2050, que é desenvolvida pela ADEN e pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que prevê um investimento total na ordem dos 143 mil milhões de euros até 2050. O que é que está a ser feito no âmbito desta estratégia? Essa estratégia foi desenvolvida em 2019 e ela agora é acompanhada, como referiu, pela ADEN, a Direção-Geral de Energia, e também o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC. O principal objetivo dessa estratégia foi perspectivar, num horizonte de 30 anos, quais eram as necessidades do setor dos edifícios,
do ponto de vista de melhoria do seu desempenho energético, estabelecer uma dimensão financeira que podia advir das medidas que tinham que ser implementadas e definir um conjunto de políticas e medidas que apoiassem depois os diversos governos ao longo desses 30 anos. São 7 eixos, com mais de 140 políticas e medidas, uma boa parte delas já foi implementada ou está em implementação, e tocam em diversos aspectos, como o apoio à renovação, ao financiamento, à capacitação, à disseminação, e no fundo serve um pouco como um documento programático para apoiar as políticas que referi há pouco. Tem servido, acima de tudo, também para enquadrar parte dos financiamentos que temos visto ocorrer nos últimos anos, alguns deles financiamentos de natureza europeia e promovido a nível nacional, e, portanto, pretende ser um documento orientador que permita perceber de forma articulada como é que podemos, implementando aquelas medidas, atingir os compromissos que temos até 2050. E na prática, Luís, o que é que falta, na sua opinião, aqui do lado do setor público, para que seja possível fazer estas reabilitações? O que é que todos nós gostamos de nos queixar em Portugal? Burocracia. Eu penso que quando nós falamos com várias entidades públicas já existe esta boa vontade plantada em relação à maior eficiência energética e já existe da parte dos municípios e da parte de muitas das pessoas que gravitam à volta das diferentes instituições esta consciencialização. O nível de burocracia às vezes é excessivo. Pesa mais do que a boa vontade que falava. Nós temos que, por exemplo, num edifício que eu estou a reabilitar, tenho que pôr um estudo térmico e acústico em que tenho que comprovar que há uma melhoria de grau X. E é só olhar para o ponto de partida e quanto mais não seja pôr uma peliculazinha, é garantido que aquilo vai melhorar 20 graus, porque o que lá está é muito mau. Mas eu tenho que contar a história de uma forma que se torna burocraticamente pesada e podia ser mais simplificada. E eu gosto muito daquela filosofia de que não é preciso mudar a legislação. É só encontrar no meio daquela legislação toda, mantendo os mesmos princípios e objetivos, como é que nós podemos simplificar a vida às pessoas e às empresas para que nós e quem está do lado de lá não estejamos atolados em papéis e que, ou, em vez de 20 páginas, tenhamos 4 páginas. Menos vontade granular de controlar o detalhe. Há coisas mais simples. Se determinados níveis de janelas já tivessem uma certificação implícita, eu já escuso de contar o que é a janela. É uma janela da classe A. Exato. Então, se é da classe A, não tem que contar que aquilo tem o parâmetro acústico X, a eficiência térmica Y. Está implícito naquela classe. Mas hoje em dia, para qualquer edifício que eu regenere, tem que ir o bendito do estudo térmico e acústica para provar uma coisa que já todos sabemos que vai acontecer. E além da burocracia, o que é que... Mais incentivos, licenciamentos mais ágeis? Olha, voltarem a pôr o IVA dos painéis fotovoltaicos a 6% era uma ótima ideia. Eu não sei para que puseram-nos 23%, mas isso é política. Eu acho que hoje existem muitos incentivos no Fundo Ambiental e outros que são bastante válidos, mais uma vez porque provavelmente essas instituições são assoberbadas com pedidos e porque têm que lidar com muita burocracia, o prazo de resposta, nós acabámos de receber agora uma pequena concessão para uns investimentos que chegamos a fazer, levou 2 anos e meio de resposta. Nós avançámos com o investimento, gastámos o dinheiro e depois fomos-lhe pedir. Há muita gente que está a contar com o subsídio quase a fazer o matching. Ninguém pode estar 2 anos, ou muita gente não pode estar 2 anos e meio à espera. Portanto, a celeridade da resposta desses incentivos é tão importante quanto a existência dos incentivos. Eu sobre isto gostava de acrescentar, relativamente até aos licenciamentos. Não tem lógica se eu tiver a projetar ou regenerar um edifício que na sua base tem um projeto já de sustentabilidade por trás, que o certifica, que tenha que esperar ainda mais 2 anos para ter licenciado e não haver um corredor verde, digamos assim, nos licenciamentos urbanísticos, num edifício que tem uma equipa técnica que já tem os seus termos de responsabilidades, que valida perante uma entidade externa que o edifício é sustentável, que é eficiente, porque é que ele não pode logo estar licenciado à partida e comprovar-se durante a sua construção que está em pleno e que é eficiente. Isto iria fazer com que muitos investidores
e inclusive quando se fala aqui na crise da habitação e tudo mais, que se investisse logo à cabeça, porque sabendo que o projeto está licenciado rapidamente, do que estar 2 anos à espera, com o dinheiro empatado, à espera de uma licença para construir. Olhando aqui um pouco para a questão do ESG, do ESG, a Savills tem um departamento dedicado à sustentabilidade e ao ESG e no que diz respeito a esta matéria, a Comissão Europeia lançou um pacote de simplificação e que reduz em 80% o universo de empresas abrangidas aqui em Portugal. No entanto, apesar de Portugal ainda ter exigências superiores, é expectável que acompanhe a tendência da UE e da União Europeia e que seja aqui reduzida um pouco também estas exigências? Olha, nós internamente desafiámos a manter-nos nessa exigência e, de alguma forma, o nosso compromisso em termos de ESG está traçado já há algum tempo e, portanto, não nos vamos desviar. Obviamente, há aqui uma desburocratização do nível de informação que temos que dar e que temos que fazer internamente, mas o caminho estava traçado há muito e, portanto, algumas coisas até quase que são naturais dentro da empresa, no nosso caminho de ESG, de sustentabilidade, que muito nos orgulha de, nos próximos 2 anos, sermos neutros em carbono, quer no Scope 1, quer no Scope 2, e de alguma forma, até em termos sociais e governamentais, temos políticas de integração. Orgulhosamente costumamos dizer, nunca tivemos que os homens são sempre a minoria do escritório e não a maioria, que não olhamos que o nosso DNI, que não se pode dizer nos Estados Unidos da América, funciona cá muito bem, e por outro lado que realmente sentimos um bem-estar e as pessoas sentem-se confortáveis e felizes a trabalhar na Savills, porque sentem, e foi engraçado, tivemos há pouco tempo um team building interno da empresa e a palavra que surgiu mais neste team building foi a sustentabilidade. E que nos parâmetros de questionários que fazemos internos da empresa, 80% dos trabalhadores da empresa diziam a Savills procura trabalhar com a sustentabilidade dentro do nosso trabalho. E, portanto, isso para nós é um compromisso e a Savills sente, quer em termos nacionais, quer em termos do grupo, que o é internacional, que estamos no caminho certo e que queremos muito continuar, mesmo que tenham simplificado a nossa vida. O nosso objetivo é continuar no mais duro. No caso da Acacia Point? No caso da Acacia Point, a sustentabilidade tem sido um processo de aprendizagem, mas é engraçado é que nós somos gestores, mas nós gerimos uma equipa muito diversa, entre o pessoal que faz a manutenção, a limpeza e todo o trabalho à volta. E uma das ações mais engraçadas que nós fizemos foi, a certa altura, percebemos que, como em todas as nossas casas e escritórios, temos uns maravilhosos caixotes de lixo para separar o lixo, mas as senhoras da limpeza não queriam saber propriamente muito do assunto. E então chamámos... Mas mais uma vez é falta de informação, provavelmente. Mas também falta de perceber que aquilo é valorizado e que o trabalho delas é importante. Aliás, é crucial, porque são elas no final quem decide se aquilo está bem ou mal feito. E então, com uma ação conjunta com o município de Oeiras, realizámos uma série de ações de formação sobre a importância da reciclagem, a triagem e tudo aquilo que nós estamos a fazer. E a verdade é que hoje eu olho para qualquer daquelas senhoras, sabe 10 vezes mais sobre reciclagem do que eu e faz aquilo bem feito e faz coisas simples e que são muito importantes, como por exemplo dizer não, olha, isto está tudo contaminado, tem que ir para o lixo indiferenciado porque está tudo misturado. E isso é importante porque senão depois aquele contentor é rejeitado na trata ao lixo e já não vai ser reciclado. Portanto, esta triagem da frente de batalha são coisas que nós estamos a incorporar no nosso dia-a-dia. Porque é muito bonito escrever todos os relatórios que nós quisermos, mas se não houver uma prática na linha da frente, se as pessoas que estão na linha da frente não tiverem isto interiorizado, não vai funcionar. E é daquelas coisas que é greenwashing puro e duro, em vez de ser a essência. E o que nós estamos a tentar é que isso seja uma realidade, não uma cosmética, mas uma verdadeira realidade. 100%. Filipe, a Caixa tem um modelo de rating ESG que serve naturalmente para avaliar as empresas. Em que é que consiste? Este é um modelo de rating que, na verdade, é a atribuição de um score às nossas contrapartes, às nossas empresas, clientes e empresas, e que tem como objetivo, a par do rating financeiro, que avalia aquilo que é a sua condição financeira, avaliar também a sua performance não financeira, ou seja, neste caso,
de conceitos de sustentabilidade. O rating atualmente avalia 20 critérios diferentes, entre o ambiental, o social e o governance, e está classificado em 5 scores, desde o fraco ao bom. Este rating ESG, de verdade, existe desde 2021, foi um modelo pioneiro no setor financeiro e que permite realmente olhar para a performance de um cliente para além daquilo que é as condições financeiras, muito relevantes, obviamente, para o setor financeiro, na atribuição de crédito, e neste momento temos uma política de financiamento sustentável e transição energética que considera o resultado deste rating para, por exemplo, os tais fins que falávamos há pouco, de incentivo e de melhores condições de crédito. Ele utiliza a informação pública das nossas contrapartes e por isso falávamos agora da questão de um bocadinho atenuar aquilo que vão ser as exigências que a União Europeia apresentou agora neste último pacote legislativo, de proposta legislativa, mas o que é certo é que o risco, a gestão do risco continua lá e por isso os bancos vão ter que continuar a recolher a informação das suas contrapartes, vão ter que integrar naquilo que são os seus modelos de atribuição de crédito e por isso este rating ESG é uma peça fundamental, é uma ferramenta interna muito valiosa para conhecermos aquilo que é o desempenho do nosso cliente e todos os anos ele é atribuído novamente ao cliente. Rui, no que diz respeito ao financiamento verde, à construção, em que iniciativas é que a ADN está envolvida para o promover? A ADN tem tido uma preocupação nos últimos anos de estar envolvida também no apoio a vários setores. Destacaria talvez 2. Há cerca de um ano tivemos a oportunidade de estabelecer um protocolo com a Associação Portuguesa de Bancos. Esse protocolo, acima de tudo, tinha e tem 2 propósitos. Permitir que a ADN possa disponibilizar um conjunto de informação que hoje é centralizada nas suas bases de dados relativamente ao desempenho energético dos imóveis e para que os bancos possam integrar essa informação na informação que têm dos seus ativos. Permite não só conhecer melhor as características desses imóveis, desses indicadores, permite também a banca reportar melhor algumas das exigências que tem no contexto europeu, mas também, de alguma forma, se nós conseguirmos providenciar mais e melhor informação também ao setor financeiro, talvez o setor financeiro se sinta confortável a incluir esses critérios também naquilo que sejam depois os financiamentos que venham a desenvolver. Este protocolo também prevê que o setor financeiro, as instituições de crédito, possam divulgar um conjunto de informação sobre financiamentos concretos que tenham e que permitam, do ponto de vista da monitorização das políticas, perceber o número e o montante de financiamento que já a acontecer, essencialmente na renovação dos edifícios, e para perceber como é que nós concorremos para a tal estratégia de longo prazo que referi há pouco. Tivemos também a oportunidade, há 2 anos, a trazer para Portugal uma segunda edição de um projeto europeu, o Smarter for EU, que na primeira edição não participámos, felizmente na segunda conseguimos participar, e o grande objetivo é o de apoiar a implementação de hipotecas verdes. Criar um regime e um conjunto de critérios de natureza voluntária. Temos tido a oportunidade também de participar com algumas instituições de crédito, com vista a poder introduzir nos seus critérios de financiamento estes critérios associados às hipotecas verdes, que valorizam múltiplos aspectos, além da eficiência energética, das renováveis, também os materiais, a circularidade, a eficiência hídrica e afins, e com isto trazer uma integração da sustentabilidade ainda mais para as questões do financiamento. E está a correr muito bem. Um último tema que eu gostaria aqui que todos ainda pudessem dar a vossa opinião e contributo de forma mais sintética possível, que é a questão dos fenómenos ambientais extremos. Luís, o último ano, 2024, foi pródigo em fenómenos ambientais extremos, um pouco por todo o globo. Esta exposição aos fenómenos extremos também tem óbvio impacto no mercado imobiliário, mas qual exatamente? Claramente. Hoje, em qualquer due diligence na compra de um ativo imobiliário, um dos primeiros fatores que é feito é a análise de 4 ou 5 parâmetros imobiliários que podem ter um impacto direto no valor do imóvel. Está ou não em zona inundável, está ou não em solo contaminado, está ou não em zona costeira, qual é a estabilidade do solo. Todos estes parâmetros, qualquer investidor bem informado tem que fazer essa análise. E antes, se calhar, estes temas eram aligeirados. Há muitos anos que as autarquias têm uma coisa chamada mapa de cheias, que estão razoavelmente atualizados, porque são séries longas de 50 ou de 100 anos, e onde se consegue identificar esses parâmetros, mas depois, sobre isso, houve construção que impacta nos leitos de cheias e que desvia linhas de água, e tudo isso é algo que tem que ser bem feito.
em muitas das operações imobiliárias em que eu estive envolvido, essa análise é feita e hoje se calhar com maior profundidade e conhecimento do que antes, porque há uma maior sensibilidade em relação a estas questões das alterações climáticas e porque muitas vezes se vê o impacto de cheias em sítios que há muito tempo não via. E todos nós vemos o que se passou em Valência, por exemplo, há pouco tempo. Curiosamente, como dizia o outro senhor, os homens, se há coisa que se aprende na história é que os homens se esquecem da história. E a verdade é que aquilo já tinha acontecido antes em Valência, mas foi-se construir naquele leito cheio. E hoje em dia eu acho que essa consciência é muito maior e há muitos ativos que estão em zonas que vão ser desvalorizados quando essa tomada de consciência for maior. No já existem ferramentas também para medir este risco climático. Estão de facto já a ser adotadas e utilizadas pelo mercado? Já começam a estar. Nós, inclusive, estamos neste momento a ajudar uma entidade portuguesa a desenvolver uma ferramenta destas, porque achamos que quantas mais ferramentas existirem, melhor a este nível, que seja fácil, hoje em dia, a qualquer pessoa chegar ao local onde quer construir, onde tem o seu imóvel, perceba quais os riscos a que o seu imóvel está realmente a ter ou pode vir a ter. E, portanto, torna-se essencial esta informação estar ao acesso do público tradicional. A Procivo, a Autoridade de Proteção Civil já tem um mini programa onde se consegue lá chegar, mas queremos e deve-se ser ainda mais user-friendly, de forma a que as pessoas percebam quando estão a comprar ter esta informação. Os bancos hoje já solicitam esta informação até na compra de um edifício ou de um apartamento para perceber realmente onde é que estão a apostar o seu dinheiro na hipoteca e, portanto, torna-se essencial porque cá está, nós não vamos aprendendo, não é? Tivemos a questão da Ilha da Madeira, que também aconteceu aquela tragédia de ter aquelas inundações enormes, em que o homem continua a galgar sobre a natureza, com tanto espaço que temos para reaproveitar dentro das cidades. Os incêndios, que também são recorrentes, infelizmente. Os incêndios, os riscos de seca, que são muito grandes e que vão degradar os solos. Portanto, nós pensamos só na falta de água, mas o facto dos solos secarem vai degradar as estruturas e os edifícios ficam com problemas estruturais. Portanto, há uma série de itens que temos que olhar. Os ventos que temos sentido nos últimos tempos em Lisboa, ainda há menos de uma semana, um vendaval enorme. Portanto, temos que ter os edifícios preparados para estas situações. Temos que olhar que não podemos continuar a construir da mesma forma que construímos num edifício no sul de Portugal e construímos no norte de Portugal da mesma forma. E depois temos tragédias, como aconteceu em de repente, há pedaços de edifícios que têm menos de 10 anos a voarem no centro de Lisboa, como aconteceu no caso ali da Saldanha. Portanto, quem projeta tem que pensar, tem que ter estas ferramentas à sua disposição para saber o que está a projetar e não ser só uma escultura, mas ser um edifício que está preparado para ser resiliente. E a banca, segundo um relatório do Banco de Portugal, também tem uma exposição significativa a empresas suscetíveis de sofrerem estes impactos das mudanças climáticas. A Caixa desenvolveu um simulador que identifica vários destes riscos. Como é que funciona exatamente ou para que é que serve? Muito bem. Na verdade, continuamos a falar de gestão de risco e por isso a banca sentiu, e a Caixa em particular, sentiu essa necessidade de conhecer o que está a financiar, conhecer os riscos a que as suas contrapartes estão expostas. E por isso desenvolveu uma ferramenta interna, que é um simulador de risco físico e que, na verdade, integra ou avalia cerca de 11 riscos físicos a que aquela contraparte está sujeita, desde o risco de incêndio, o risco de inundação, risco de seca, entre outros riscos. Este simulador utiliza informação pública, que é dada muitas vezes pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, e por isso Portugal tem mapeados todos estes riscos e é relativamente fácil conhecer, quase ao nível da freguesia, aquilo que é a exposição das nossas contrapartes a estes riscos físicos. Adicionalmente, e no caso do financiamento a grandes investimentos no imobiliário, olhamos para outros dados, para outros indicadores, e que
que solicitamos para conhecer em si as características do projeto que estamos a financiar. Por exemplo, a altura, o nível médio da água do mar, a tal zona, a localização exata na zona costeira, entre outros indicadores que nos fazem concluir sobre um potencial risco físico que aquele ativo possa ter. No caso de ultrapassar determinados níveis, são obviamente colocados em cima da mesa um bocadinho o papel de mitigação. Pedimos ao nosso cliente que identifique aquilo que é o seu plano de mitigação aos riscos físicos ou inclusivamente um plano de continuidade de negócio, no caso de empresas que não seja do setor imobiliário, ou ainda um seguro ajustado àquilo que são os riscos físicos que estão, na verdade, em causa, porque os seguros naturalmente cobrem um determinado conjunto de riscos físicos, mas nem sempre cobrem todos os riscos que são mais prementes naquele projeto ou naquela zona em particular. Voltando aqui também ao Luís e ao Nuno, por causa da questão dos seguros, é expectável perante esta situação, perante estes fenómenos extremos, que o preço dos seguros dispare ou então que nem sequer exista seguros para determinadas situações, a prever determinadas situações? Eu acho que já dispararam. Quem olha para a conta do seguro de há uns anos atrás e para o que paga de seguros hoje, quando as coberturas são bem feitas e explicitadas na apólice, porque há muita gente que toma uma apólice e o seguro que lá está parece que cobre tudo, mas depois vamos ler as letras pequeninas, faltam lá algumas coisas. E a verdade é que quando nós queremos uma cobertura bem feita, os seguros hoje são bastante mais dispendiosos do que eram há uns anos. Primeiro, porque acho que a indústria seguradora como um todo está a tomar estes riscos mais a sério, porque são recorrentes, e mesmo o custo de resseguro desse seguro já é mais dispendioso, e porque a verdade é que o risco existe, e quando o risco existe, no mapa de riscos, nós temos que atualizar o prémio de seguro. Eu não acho bem, porque eu tenho que os pagar, mas é uma realidade, eu acho que já subiram os custos. Se vão subir muito mais, eu acho que depende do risco específico, e é por isso que é importante todos nós fazermos o trabalho de casa e como dizia muito bem, saber como gerir o risco existente, como os mitigar, ou mesmo em alguns casos até se consegue anular com algum trabalho de casa. Já ultrapassámos mesmo o nosso tempo. Muito obrigada aos quatro pela vossa participação. Ao longo desta conversa ficámos a saber mais sobre construção sustentável, edifícios com zero emissões, eficiência energética, financiamento, o impacto das alterações climáticas no imobiliário, entre muitos outros temas. Obrigada por ter estado a acompanhar. Até breve.